Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele entregou uma missão muito importante para eles. Você lembra que missão é essa? Na oração da manhã de hoje, Deus tem uma mensagem para o seu coração a respeito do seu chamado, a respeito do seu propósito de vida. Eu quero que você fique aqui comigo para entender exatamente que chamado é esse. E no final vou orar por você, abençoando a sua vida, o seu ministério, abençoando tudo aquilo que Deus tem derramado sobre você. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora no Vivendo pela Vida. Aqui nós falamos da palavra de Deus, buscamos crescermos no Senhor e entendermos os mistérios que Ele revelou para aqueles que têm sede e fome de justiça. Então você é muito bem-vindo. Inclusive, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal. Basta apertar aí no botão de inscrever-se, depois você vai apertar no sininho, selecionar todas, e fazendo isso você será notificado sempre que estivermos com conteúdo novo. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast, então se você prefere ouvir no celular, no seu carro, basta procurar por Vivendo pela Vida Cast. Seguir o nosso perfil e receber diariamente esse alimento tão importante e tão necessário nas nossas vidas. O fato é que Jesus, quando inicia o seu ministério, quando inicia verdadeiramente o seu projeto de evangelizar o mundo, de curar as pessoas, de libertar os cativos, ele escolhe 12 homens para estarem com ele. Homens que iriam aprender com Jesus, queriam receber essa porção do céu para que eles também pudessem replicar aquilo que Jesus estava fazendo. E lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler um trecho que relata exatamente esse chamado e a missão que Jesus entregou na vida desses homens. E lá no versículo 5 diz o seguinte: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Amém? É muito importante você entender essa palavra, porque aqui nós temos um modelo instituído por Deus para que a sua palavra, para que o seu reino fosse expandido. Obviamente, quando eu falo modelo, eu não estou querendo engessar a ação de Deus, mas é apenas para você entender quais são os moldes, os princípios que estão por trás desse chamado, desse envio e como ele serve para você nos dias de hoje. Exatamente. Embora você não tenha sido um discípulo que andou com Jesus, mas nós carregamos a missão de semearmos esse evangelho, assim como os discípulos também semearam, né? Assim como os apóstolos ali, eles semearam, nós também fomos chamados para semeadura. Eu quero que você observe o seguinte: a primeira ordem que Jesus dá é o seguinte: não vão aos gentios nem aos samaritanos, mas vão primeiro o quê? As ovelhas perdidas do povo de Israel. Quando Jesus dá essa ordem, ele está se referindo ali ao povo judeu, aqueles que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que ainda não tinham essa convicção. Afinal de contas, existem alguns judeus, talvez até a maioria deles, que ainda estão esperando a vinda de Jesus. A maioria deles não acreditaram que Jesus era de fato o próprio Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus para salvar a humanidade, para remir os pecados da humanidade. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que talvez você fale assim: poxa, mas como que eu faço nos dias de hoje? Eu vou evangelizar primeiro os judeus? Não. Essa mensagem, ela pode ser traduzida da seguinte forma e aplicada da seguinte forma: você pode começar a evangelizar por aqueles que estão mais próximos a você. Por exemplo, os seus familiares. Você pode começar jogando a semente dentro da sua casa, junto aos seus familiares, junto às pessoas que são próximas, pessoas que você tem convívio, amigos, pessoas com que você trabalha. Percebe? Então você pode começar evangelizando essas pessoas, jogando essa semente no coração delas e depois você ir expandindo. Se você ler todo o contexto bíblico, você vai entender
que depois a palavra ela foi também direcionada aos gentios e aos samaritanos. E a grande prova disso é que o próprio Paulo, né, que depois foi instituído também como um dos apóstolos, ele era considerado o apóstolo dos gentios. Então entenda que a palavra ela veio para salvar todo mundo, não apenas um grupo específico. Embora a orientação de Jesus fosse que nesse início ela começasse por um grupo específico. O segundo ponto que você precisa prestar atenção nessa passagem é que a mensagem que eles deveriam carregar é que o reino dos céus estão próximos, né? O reino de Deus está próximo, ou seja, o governo de Deus, as promessas que ele fez lá no Antigo Testamento para os patriarcas, para os profetas, está prestes a se cumprir. O reino de Deus será estabelecido. E essa é uma dúvida que talvez você carregue, né? Que tipo de mensagem eu vou passar? Você vai passar a mensagem de que o reino de Deus ele já é uma realidade. Ele é uma realidade presente. Nós estamos implantando o reino de Deus na terra e também ele é uma realidade futura, ou seja, nós habitaremos no reino eterno de Deus e viveremos em plenitude com ele. E além de Jesus falar quem era o público, ou seja, quem eram as pessoas que eles tinham que evangelizar. Além de Jesus falar a mensagem, Jesus também falou o que eles deveriam fazer. E aqui nós temos o terceiro e último ponto. O que você precisa fazer ao levar a mensagem do Evangelho? No versículo 8 ele diz: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. É muito importante que quando você for proclamar o reino de Deus, for proclamar a palavra de Deus, você também ore pelas pessoas para que através do Espírito haja uma manifestação de milagres. Por exemplo, o milagre da cura, o milagre da ressurreição de mortos e também a libertação, ou seja, pessoas que estão aprisionadas por demônios, que elas sejam libertas. Mas eu quero que você entenda, nos aprofundando um pouco mais nessas questões, que muitas vezes a cura ela não acontece só no campo físico milagroso, né? Às vezes a cura ela vem do ponto de vista da alma, das emoções. Muitas vezes a cura pode ser promovida também com a sua ajuda. Por exemplo, às vezes você pode comprar remédio para alguém, ou abençoar uma pessoa com uma consulta médica, percebe? Nós temos várias formas de praticar essa palavra. E obviamente que agir no campo terreno, humano, não nos exime de não agirmos no campo espiritual. Pelo contrário, você deve primeiro buscar no espírito a solução. Se a solução no espírito ela não vem, daí sim nós recorremos às soluções humanas, às soluções terrenas. Então, por exemplo, tem alguém doente, ore por essa pessoa. Coloque a sua fé em primeiro lugar, coloque o espírito na frente. Se a pessoa for curada, amém. Mas se ela não for, então recorra a outros recursos, né, como comprar um remédio, visitar um médico e assim por diante. Quando ele fala também de ressurreição de mortos, a mesma coisa. Existe aqui uma ressurreição física, material, ou seja, de pessoas que vieram a óbito e Deus irá ressuscitá-las de fato, elas vão voltar à vida, mas também existe aqui uma simbologia espiritual, pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados e elas precisam ser ressuscitadas para uma vida em Cristo Jesus. Então aqui nós temos essas duas situações, a situação física real e a situação simbólica. A mesma coisa também se aplica aos leprosos e à expulsão de demônios. Algumas pessoas, elas de fato necessitam de uma libertação espiritual. Esse é um fato. Muitas pessoas estão aprisionadas por seres espirituais, por demônios que atormentam a sua vida, que aprisionam a sua vida e que atrapalham a sua jornada. E existem pessoas que não estão sob uma possessão de demônio, mas estão vivendo uma espécie de uma prisão, seja uma prisão afetiva, emocional. São pessoas que precisam de cura interior. A palavra de Deus para você na manhã de hoje é que sim, você é um escolhido para levar o evangelho, você é um escolhido para levar as boas novas do reino. Então essa é a mensagem que você vai carregar. O reino de Deus já é uma realidade, já está sendo implantado. Então nós temos o reino presente e teremos um reino futuro
quando viveremos com Ele na eternidade. Para quem que você vai evangelizar? Você vai começar com aquelas pessoas mais próximas, as pessoas que você tem mais acesso, e assim por diante. Depois você vai estendendo a sua tenda e alargando aí as suas fronteiras. E o que você vai fazer? Você vai curar os enfermos, você vai orar pela ressurreição, seja a ressurreição física ou a ressurreição espiritual. Você vai orar pelos leprosos, pessoas que estão carregando chagas na sua alma, no seu espírito, e você também orará por libertação espiritual, para que pessoas tenham seus olhos abertos pelo Senhor e que realmente elas sejam livres de demônios que amarram as suas vidas e que as impedem de prosseguir e de caminhar na plenitude de Cristo. Se você entendeu a mensagem dessa manhã e você quer de fato ser um evangelista, ser um obreiro, ser um discípulo que carrega essa mensagem, eu quero orar pela sua vida nesse momento para que você seja abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, te pedindo que em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, essa mensagem venha brotar no seu coração, que ela venha fazer sentido, Pai, para ele, e que ele possa, assim como os discípulos que atenderam ao teu chamado, Pai, que o meu irmão possa se mover diante dessa palavra, que ele possa começar a semear, Pai, o reino de Deus, a semear esse evangelho do reino. Que em nome de Jesus ele possa fazer isso a partir das pessoas que são próximas a ele, pessoas da sua família, familiares, amigos, colegas de trabalho, e que em nome de Jesus ele possa ir expandindo essa mensagem até alcançar também outras pessoas. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, para que ele atue conforme o Senhor nos orienta, orando pelos enfermos, orando por ressurreição, Pai, orando pelos leprosos e expulsando demônios. Que em nome de Jesus ele tenha autoridade vinda do Senhor, Pai, para operar milagres, para operar aquilo que precisa ser feito, para que a tua igreja seja edificada, para que a tua igreja seja construída, Pai, e para que novas pessoas venham fazer parte do teu reino, do teu evangelho, e também tenham acesso à vida eterna. Então, que em nome de Jesus, Senhor, abençoe a vida do meu irmão na manhã de hoje e que ele venha a cumprir tudo isso, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Se você crê nessa palavra, nessa mensagem, já coloca aí nos comentários. Eu recebo em nome de Jesus. Se ela fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Toda vez que você compartilha essas mensagens, você ajuda com que o canal ganhe mais relevância aqui no YouTube e assim ele entrega essa mensagem para mais pessoas. Se você perdeu a mensagem de ontem, vou deixar aqui o link para você assisti-la, foi tremenda. E lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, orando, buscando ao Senhor, meditando na sua palavra, recebendo tudo aquilo que Ele tem do alto para nos oferecer. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.